Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 16 de fevereiro. O Ibovespa apresentou alta de 2,13%, dando sequência à formação de fundo gerada aí no pregão de ontem, um fundo ascendente. Ibovespa agora aponta para o seu principal desafio no momento, 41.444 pontos, patamar de resistência. Acima disso teria 42.749 pontos, seria o próximo desafio do índice acima desse patamar. É bom ficar atento nessa região aqui de resistência devido à possibilidade maior de entrada de pressão vendedora, levando em consideração esse movimento um pouco mais prolongado para cima no intraday. Mini índice também para cima, depois de ter aberto em alta, olhando para o gráfico de 10 minutos, abriu em alta, volta para baixo, perde a mínima do pregão anterior, olhando aqui para o gráfico de 60 minutos, e na mesma hora de pregão que perdeu a mínima do pregão anterior, volta para cima e rompe a máxima do dia, que estava aqui nesse ponto. Depois disso gera a sinalização de pivô de baixa, volta para cima, rompe para cima, ou seja, até definir aqui para cima foi principalmente após as 13 horas, conseguiu aqui superar a máxima do pregão anterior após as 13 horas, e aí sim gerou alguma sinalização de uma possível compra no mini índice, fechando inclusive aqui acima dos 41 mil pontos, lembrando que para o próximo dia teremos aí o rolamento, ou seja, o que era um ING16, estava negociando, agora a gente vai negociar um IJ16. Então, para o mini índice, ficarei mais atento ainda para a ponta compradora, mas não descartando a possibilidade de entrar na ponta vendedora contra a tendência, dependendo da forma como for a abertura do pregão. Se vier um pouquinho mais para baixo aqui no G60, gerar alguma sinalização aqui nessa região, respeitando aqui esse topo anterior principalmente, seria a possibilidade mais de trabalhar na ponta compradora. Caso já abra subindo de maneira forte, a partir disso ficaria atento até para buscar a operação de venda no mini índice. Mini dólar, dia muito forte para cima, é um dia que eu interpreto como uma reversão daquela possibilidade, daquela chance de, depois desse grande movimento de baixo do gráfico diário, desse movimento de correção, batendo num teto ali e respeitando esse teto, o que poderia ocorrer é justamente a formação de um topo descendente e vir aqui para baixo, seria o caminho mais provável, mas com esse forte candle de alta, o dólar basicamente descarta essa possibilidade, o mini dólar, inclusive pelo gráfico semanal, iniciando a formação de um fundo no gráfico semanal, aqui rompeu aqueles 4.034,50 que eu já havia mencionado, já conseguiu fechar acima até de um patamar ali de 4.085, mas essa região de 4.085 até uma região ali em torno de 4.100, é uma região ainda que eu considero como uma antiga resistência que pode trazer a possibilidade de uma correção aqui no G60. O que seria mais interessante para ponta compradora no mini dólar é movimentos corretivos no gráfico de 60 minutos, trabalhando aí numa possível formação de fundo, é o que seria mais interessante. Como está mais esticado para cima, ficaria atento à possibilidade de trabalhar na venda com tiros curtos na ponta vendedora de day trade. PETR4 na Petro, lembre-se de dar um like aí na videoanálise, dar um joinha aí no YouTube, desde já agradeço aí sua audiência. Na Petro, fizemos aqui uma operação na ponta vendedora, uma recomendação de venda em cima da Petro. Essa recomendação de venda aconteceu no período da tarde, depois que a ação, já tinha mencionado que tinha ficado travado o pregão inteiro, se voltasse para baixo da mínima do pregão de ontem, 4,52, seria a possibilidade de uma venda, mas como aconteceu logo no início do pregão, fiquei atento, a ação conseguiu romper de novo para cima até a máxima do pregão anterior, só que na sequência volta de novo de maneira forte para baixo da mínima do pregão anterior, 4,52, enfim, gerando aqui um forte candle de baixa. Nessa movimentação para cima, fique atento para a possível formação de topo descendente no G60, e esse foi o principal motivo da entrada aqui, aliado à questão de estar trabalhando já abaixo dos 4,52, se dela voltar para baixo dos 4,52, enfim, venda em 4,49, foi essa a recomendação, com stop em 4,75, objetivo em R$ 3,97, risco de 5,79%. O stop já foi reposicionado para 4,65, que é logo acima da máxima do pregão de hoje. O fato principal é que esses 4,57 aqui, essa máxima desse topo, não deveria mais ser violada. Então poderia até trabalhar com stop já em 4,58, até cheguei a citar isso como um ponto de referência após a entrada. Na Vale 5 o dia foi de alta de 6,03%, o ativo conseguiu fazer diferente da Petro, conseguiu, apesar de ter perdido a mínima do pregão anterior, rompeu para cima a máxima e não voltou mais para baixo, até ameaçou voltar para baixo dos 7,77, mas se sustentou acima
e rompeu aqui para cima toda essa região aqui de resistência que ela vinha sendo respeitada não só no pregão de ontem, mas também no pregão de hoje. Rompeu para cima e gerou mais um pivô de alta no gráfico diário dessa ação, favorecendo principalmente operações aqui na ponta compradora, focado mais, no meu entender, para day trade em cima desse papel. Agora, movimentos corretivos no G60, usando a região dos R$ 8,00 a 7,93, podem novamente trazer nova oportunidade na ponta compradora também de curtíssimo prazo, mais focando em day trade em cima da Vale 5. Olhando para o gráfico semanal, o principal desafio aqui do ativo ficaria lá para o fundo na faixa dos 9,08, enfim, número redondo dos R$ 9,00, até um gap aqui em R$ 9,15. CPFE3. CPFE3 ativo que vinha até com um pregão bom, só que teve aqui o fechamento puxando bastante o ativo para baixo, aqui na faixa de 1,18% só no gráfico de 1 minuto. De qualquer forma, é um papel que gerou um movimento muito forte para cima, vem fazendo uma correção, está aqui travado, depois desse forte candle de baixa não andou, fez esse candle aqui algo semelhante a um martelo invertido. Se romper a máxima desse candle, aumenta-se a chance de gerar um movimento aqui para cima em busca dos R$17,00 ou até mais do que isso, trazendo a possibilidade de se buscar uma compra em cima da CPFE3. KLBN11, ativo que está aqui com a tendência de alta mais fraca no meu modo de ver, gerou um candle de indefinição em cima de um patamar de resistência. Ficaria atento para a ponta vendedora. Se esse ativo perder aqui essa mínima, ainda estaria coerente aí com o meu sistema para abrir uma venda em cima desse papel, venda de swing trade. BBS3, outro ativo assim como a Petro, que não está tendo tanta força assim para cima num primeiro momento, pelo menos até esse pregão. Ativo está nesse momento com a tendência mais indefinida, chegou até gerar aqui uma formação leve de pivô de baixa. Então, eu vejo mais como uma certa indefinição nesse momento, mas se proporcionar novamente um topo descendente no gráfico diário, aumenta-se a chance de voltar para essa região aqui de suporte. Logicamente que tem suporte antes dos 12,52, tem suporte aqui na faixa dos R$ 12,81. Se abrir subindo, ainda ficaria atento nessa possibilidade de uma venda, desde que o ativo não venda até pelo G60, desde que o ativo não consiga romper aí começar a anular o topo gerado no gráfico semanal na faixa ali dos 13,72 máxima da semana anterior. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoverio.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.